Eu quero vos dar os fundamentos para um ano de vitória na sua vida. E então, o que é que você acha se eu colocasse ao título da minha mensagem Como sobreviver na selva? Na verdade, nós não vivemos na selva, mas vivemos num mundo à nossa volta que está infestado com demónios. E há uma coisa que nós precisamos de saber, que são os fundamentos da fé. Então não é como sobreviver no meio da selva, mas são os fundamentos da fé. Amém? Alguns já estavam assim assustados. Vêm para aí alguns bichos. Sabe, há bichos todos os dias à nossa volta que nós não vemos. São o mundo invisível. E nós só conseguimos vencer nesta vida pela fé. Então diga comigo, fundamentos da fé. O fundamento da fé. Sabe o que é fé? O que é fé? A definição de fé, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, o que é? Venha lá comigo para Hebreus capítulo 11, verso 1. Há qualquer coisa aqui que está-me a incomodar. Hebreus 11, 1. Eu quero lhe dar o fundamento para que você, durante este ano de 2022, você possa vencer. Diga comigo, este ano é o ano que eu vou vencer. Diga comigo, todas as barreiras vão cair por terra. No nome de Jesus. Ora, então, vamos lá ler Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é a certeza do que eu ainda não vejo, daquilo que eu espero, que eu ainda não vejo. Diga comigo, certeza. Diga certeza. A fé dá essência, substância e esperança. A fé é a evidência, é a prova, a segurança, a confiança, o firme fundamento daquelas coisas que nós desejamos, que nós queremos e ainda não temos. O fundamento da fé não é baseado nos 5 sentidos. O fundamento da fé não é baseado nos 5 sentidos. Porque os 5 sentidos são a visão, aquilo que você vê, a audição, aquilo que você ouve, o paladar, aquilo que se saboreia, o olfato, aquilo que cheira, e o tato, aquilo que toca. São eles que permitem a captação de imagens, de sons, de sabores, de odores, de toques, garantindo uma percepção de todo o ambiente, o que nos possibilita meios para viver neste meio ambiente onde vivemos. Os nossos 5 sentidos fazem parte do nosso corpo. Fé faz parte do nosso espírito. Porque fé é fruto do espírito. Se você pode ver algo com os seus olhos, você não precisa de fé. Se você vê algo com os seus olhos naturais, não precisa de fé, porque você já tem. A palavra grega para fé é pistis. No hebraico é emuná.
No hebraico, a palavra fé quer dizer confirmar aquilo que está escrito. Tratando-se de fé, seria vivermos conforme está escrito na palavra de Deus. E crermos na firmeza e na infalibilidade da Bíblia. A Bíblia é infalível. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. É obedecer aos seus ensinamentos. A palavra também significa, emuná também significa firme convicção. Diga comigo, firme convicção. Firme convicção. Firme convicção é a certeza da fé. É a certeza das coisas que não são como se já fossem. Também significa convicção baseada no que se ouve. Convicção baseada naquilo que se ouve. Por isso, cuidado com aquilo que você ouve. Eu ontem estava a ouvir uma mensagem de um homem de Deus que teve várias experiências com Deus. Anjos lhe apareceram. E mais tarde ele se envolveu com pessoas, começou a ouvir aquilo que não devia e acabou por se desviar de Deus. Até, como se costuma dizer, bem fundo, e Deus ir lá buscá-lo. Por isso, cuidado com aquilo que nós ouvimos. Aquilo que nós ouvimos está de acordo com a palavra de Deus? Aquilo que nós ouvimos é são? Temos vivido nestes últimos anos, 2 anos, com um vírus, que vamos viver com ele, com certeza, a vida toda. Mas, infecções. E umas infecções são piores que até levam à morte. Aquilo que nós ouvimos pode alimentar e abençoar a nossa fé e nos levar à vitória. Ou pode nos infectar e nos levar à derrota. Toma antibiótico. Toma antibiótico antes que a infecção avance. Vocês não entenderam. Se vocês tivessem entendido, vocês já tinham dito: "Uau!" Toma antibiótico da palavra de Deus. Esta é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida. Sabe, lá em Gálatas 5:6 diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão têm valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Mas sim a fé que opera pelo amor. Segundo, onde está a fé? A fé está no coração. A fé está no coração. Venha comigo para Marcos 11, 23 e 24. E a pastora estava a falar de Tomé, e Tomé foi um dos discípulos de Jesus. Incrédulo. Você já viu? Não se preocupe se você tem incredulidade. Decida no seu coração crer.
Porque Tomé disse, eu só vou acreditar se eu ver. Jesus teve que lhe aparecer à frente. Marcos 11, 23. Diz assim, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, qualquer que falar a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Sabe, nós vivemos com um vírus que é muito pior do que este vírus que está agora no mundo. Pastor, este foi o último e tem sido terrível, certo? Mas nós vivemos com um que tem sido muito mais terrível que este. Sabe qual é? É a dúvida. É o vírus da dúvida. A dúvida anula a fé e nos leva para longe de Deus. Nos leva para longe de obtermos as promessas de Deus, porque as promessas de Deus são em nós o sim e o amém quando nós cremos, quando nós acreditamos. E a dúvida é o contrário da fé. É um vírus poderoso que tem de ser destruído. Mas Deus deu-nos o antibiótico para destruir o vírus da dúvida. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las eis. Tudo aquilo que você orando, crê, receba. Você já viu que a oração e o crer estão juntas? Tudo aquilo que orando, crer. Tudo aquilo que orar e crer. Diga comigo, crer. Diga comigo, crer. Isto é como o casamento. Se o marido e a mulher não andarem de mãos dadas, cada um puxa para o seu lado. Mas se andarem de mãos dadas, funciona. Se a oração e o querer andar de mãos dadas, funciona. Se a oração e o querer não andar de mãos dadas, não funciona. Sabe, fé é sempre no tempo presente, no agora. Porque Deus é um Deus do agora. Diga comigo, Deus é o Deus do agora. Fé, se não é agora, não é fé. A fé crê que recebe no momento em que a oração é feita. Eu vou parar aqui para lhe dizer, pastor, mas no momento às vezes que eu oro, eu não creio. Então eu vou lhe ensinar algo. Então antes de orar, vá ao antibiótico. Vá à prescrição do antibiótico. Vá à prescrição do médico, porque Jesus é o médico dos médicos. Então, Ele tem a receita para si. E você vai à procura do que precisa para orar. Porque Deus tem promessas infinitas aqui na Bíblia. Infindáveis. E você vai procurá-las e vai dizer, Deus, tu dizes na tua palavra. E depois você medita naquela palavra de Deus. E medita, e medita, e medita, até que a palavra começa a ressurgir, a certeza, a convicção. E aí você vai orar e você vai dizer, Pai, eu creio no nome de Jesus Cristo, que é meu no nome de Jesus. Está cá? Está cá? Sabe, para que a manifestação física possa aparecer, a fé tem que ser liberta antes. Até a bênção se manifestar fisicamente,
A fé tem que ser liberta antes. Por isso nós precisamos de confessar, de declarar. Por isso temos de ter cuidado com aquilo que ouvimos, porque aquilo que ouvimos pode ir anular o antibiótico da fé. E aquilo que falamos pode ir estragar aquilo que nós queremos. São só palavras. Não são palavras, são sementes. Você já reparou, não sei se você percebe disso, não, mas você pode semear um dente de alho. Eu estou a falar de uma coisa que na cozinha se usa muito, certo? Você vai lá e planta um dente de alho. E depois vai colher uma cabeça de alho, que tem não sei quantos alhos ali, à volta. 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você semeia e você vai colher. Você fala e você vai colher. Porque palavras são sementes. Palavras são sementes. O olho da fé sempre vê as coisas que não são vistas. O olho da fé sempre vê as coisas que não são vistas. Por isso não podemos atentar para as coisas que vemos, mas temos de atentar para aquilo que não vemos. 2 de Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Diga comigo, eternidade. Aquilo que nós não vemos é eterno. E nós temos que atentar, porque a palavra de Deus ela é eterna. Por isso diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Se ela não passa, ela é eterna. Se ela não passa, ela é eterna. Por isso não dê atenção ao que vê, mas sim ao que a palavra de Deus diz acerca do assunto em questão. As pessoas podem dizer o que quiserem acerca do assunto em questão, mas e o que a palavra de Deus diz? Mas o que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz é verdade. Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra não passará. Se nós estivermos baseados na palavra, na certeza, na convicção, tudo à nossa volta pode passar, mas nós vamos permanecer. Porque a fé é a certeza. Eu não sei qual o seu problema, não sei qual a sua aflição, mas eu quero lhe dizer algo. Deus tem a vitória para si. Não importa o que os outros dizem. Importa aquilo que a palavra de Deus diz.
E a palavra de Deus diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Por isso diga comigo, eu sou um vencedor. Os vencedores, quando chegam ao final da meta, pegam na bandeira, correm, saltam, eles nem sabem o que hão de fazer. Os vencedores cristãos, eu sou um vencedor. Quem está aqui que diz, eu sou um vencedor? Diga, eu sou um vencedor. Em Cristo Jesus. Eu já venci. Deus já lhe deu a vitória. Tome posse dessa vitória. Não largue a vitória. Não desiste da vitória. Sabe, a fé não é cega. A fé é baseada no conhecimento e no entendimento do que é eterno, a palavra de Deus. Sabe, não podemos andar por vistas, temos que andar pela fé. Não podemos andar pelas vistas, temos que andar pela fé. Venha comigo para 2 Coríntios 5, 7 a 9. 5, 7 a 9. Que diz assim: porque andamos por fé e não por vistas. Porque andamos por fé e não por vistas. Andamos por fé e não por aquilo que vemos. Por aquilo que sentimos. Agora estamos numa altura de sentir o quê? Frio. Veste mais um casaco. Veste mais uma camisola. Mete mais um garruço. Até um que tem para tapar as orelhas e tudo. Porque sente frio. Se você sente que a sua fé não chegou ao ponto que você quer, que você deseja, coloque mais uma dose. Quantos já foram a um restaurante e trouxeram-lhe a comida, você olhou para aquilo e disse, epá, isto é pouco. E no final de comer aquilo, você quase tinha desejos de pedir ao Senhor, traga mais um bocadinho. E por vergonha não faz. Não vou perguntar quem é que já sentiu. Às vezes, tomamos uma dose e dizemos, pronto, tenho vergonha, não vou tomar mais desta dose. Outras vezes é, já não é preciso. Lembre-se, no restaurante você comia mais, não comeu por vergonha. E aqui não pode ter vergonha nem dizer, não coisa. Coma mais, medite mais, porque meditar na palavra de Deus nos traz a vitória. Porque o meditar na palavra de Deus nos traz a fé. Quantos de vocês subsistem sem comer? Ninguém levantou a mão. Nenhum de nós não subsiste espiritualmente no seu homem interior sem se alimentar daquilo que é eterno, porque o seu espírito é eterno. E o seu espírito precisa de ser alimentado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é eterna.
Está cá? 2 Coríntios 5, 7. Porque não andamos por fé e não... Porque andamos por fé e não por vistas. Não, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Devemos ter dentro de nós agradar a Deus. Sabe, o crente não se baseia nas ações, ou seja, o crente não baseia as ações nas circunstâncias. O cristão não deve basear as suas ações nas circunstâncias. Agradar a Deus é ter fé. Agradar a Deus é ter fé. Porque sem fé ninguém agrada a Deus. E quantos querem agradar a Deus? Então vamos lá ver Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. E diz assim: ora, a fé é impossível. É isso que diz lá? Não. Você já viu que se nós tirarmos uma palavra, muda toda a situação? Mas o que diz lá é: ora, sem fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele é galardoador. O que é que o vencedor, quando chega em primeiro lugar, o que é que ele recebe? Uma medalha, uma taça, recebe o ouro. Você sabe de quem é o ouro? O ouro é de Deus. A prata, o ouro, tudo quanto existe é de Deus. Foi criado por Deus. Então a vitória é sua. Porque o ouro é seu. Vamos falar de um ponto que é argumentando com a mente. Argumentando nós próprios com a nossa mente. Eu sei, a palavra de Deus diz, mas não funciona para mim. Quantos já ouviram isto dentro da sua cabeça? Eu quero dizer que funciona para si. Diga, a palavra de Deus funciona para mim. A fé funciona para mim. Vamos ver dois tipos de fé em contraste. Dois tipos de fé em contraste. Primeiro vamos ao Tomé. Eu estava a dizer, a pastora vai pregar a minha mensagem. Mas não. Mas quer dizer que Deus está neste negócio de fé. Porque senão Deus não lhe tinha trazido também a ela a palavra da fé de Tomé. Vamos para João 20, 29. Chegada, pois, a fé ao Tomé, no primeiro dia da semana estavam fechadas as portas. Pastor, o que é que você está a ler? Estou a inventar, porque a nossa mente muitas vezes inventa. Vamos lá ler o que lá está. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado,
chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos, o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Repare, você não está aqui só porque você é chamado. Você está aqui porque Jesus também o envia. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles que perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àquele a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Por isso perdoa. O cristão é chamado a perdoar. Amém? Repare, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Jesus fazia coisas muito esquisitas. Vamos continuar. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Se ele não sentisse os sentimentos da visão, os sentidos da visão e do tato, ele não ia crer. Por isso Jesus diz: mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Vamos continuar? E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Ora, passou 8 dias, eles estavam no mesmo sítio, agora estava o Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Jesus gostava muito de entrar com as portas fechadas. Paz esteja convosco. E depois disse Jesus a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê aqui as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. O que é que Jesus chamou a Tomé? Incrédulo. Mas Tomé não tinha visto Jesus, os outros tinham visto. Mas Tomé foi o único que disse: se eu não colocar lá o meu dedo e se eu não ver, eu não crerei. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Esta fé é baseada no que os 5 sentidos físicos podem receber. Ver para crer. Mas fé é crer para ver. A fé de Tomé estava baseada no ver para crer. Mas a nossa tem de estar baseada
a fé dele, do Tomé, estava baseada no ver para crer. E a nossa tem que estar baseada no crer para ver. Porque ele estava baseado na visão, na audição, no paladar, no olfato, no tato. Sabe, esta fé é fé natural, que satisfaz o homem natural, vivendo na esfera da razão, na esfera natural. Mas nós somos chamados para viver no nível espiritual. Porque a fé é do Espírito. A fé é um fruto do Espírito. Vamos ver o segundo contraste de fé. A fé de Abraão. Vamos, Romanos 4, 17 a 21. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. A um homem de 90 anos, 100 anos, que não tinha filhos. A uma mulher de 90 anos, 100 anos, que não tinha filhos. Não diga da sua idade que não dá para, que não serve para. Não diga da sua condição que não dá para ou que não serve para. Porque Abraão não olhou para a sua condição, não olhou para a sua idade. Ele creu na palavra de Deus e a palavra de Deus lhe trouxe a vitória. Creia naquilo que a palavra de Deus diz e não naquilo que os outros dizem. Pastor, mas isso às vezes é difícil. Porque ouvimos e ouvimos todos os dias, toda a hora. O apóstolo Paulo nos deu a maneira como Abraão se venceu. Vamos ao versículo seguinte. E não enfraqueceu na fé. Então a fé pode ser fraca. A fé pode estar enfraquecida. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não enfraqueceu na fé e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Dizem os historiadores que entre a promessa e Abraão ter o seu filho levou um tempo. A Sara ainda quis dar uma ajudinha pelo caminho, dando a empregada ao Abraão. Não saia da promessa, porque aquilo que Deus promete, Ele vai fazê-lo. Aquilo que Deus promete, Ele vai fazê-lo. O Abraão não se desviou. Ele deu glória a Deus.
Ele creu naquilo que Deus disse. Há muitas pessoas que não levam em conta os nomes dos filhos. Mas repare que Deus levou em conta o nome do seu filho Abraão e o nome da sua filha Sara. Por isso, ele se chamou Abraão e ela Sara, porque ela era Sarai e ele era Abrão. Porque Sara quer dizer mãe de uma multidão. Abraão quer dizer pai de uma multidão. E aqui está toda uma linguagem de fé. Quando a Sara chamava o Abraão, não chamava mais Abrão, chamava Abraão, pai de uma multidão. Sabe, naquele tempo não havia o telemóvel com mensagem para mandar mensagem e dizer nos campos: olha, o almoço está pronto quando vens almoçar. Olha, preciso de ir às compras, vais comigo às compras. Olha, preciso de ir aqui, preciso que faças isto. Hoje, e até alguns são tão rápidos. Naquela altura não existia. Naquela altura, a garganta, a voz. E já viu o que era a Sara chamar o Abraão? Já viu o que era o Abraão responder à Sara? Eles estavam a confessar um para o outro aquilo que eles queriam. Porque Deus lhes mudou o nome e eles creram, eles aceitaram. Porque senão, ele continuava-lhe a chamar Sarai e ela continuava-lhe a chamar Abrão. Não Abraão, mas Abrão. Ela o chamava de pai de uma multidão e ele a chamava de mãe de uma multidão. Por isso, aquilo que você quer, a promessa de Deus, é muito importante. Aquilo que você fala. Ainda ontem estava a falar com a pastora, estávamos a falar acerca de homens de Deus que morreram, uns mais novos, outros mais velhos, mas tudo na casa dos 80 e tal, 90. E a pastora disse assim: e que idade terá a Merli, que é uma mulher de fé que nós conhecemos há alguns anos? 90 e tal. E ainda prega e ainda viaja. Não percebo o que tu disseste. Antes da... 84? Não, e agora ultimamente tem feito. Agora, durante a pandemia, ela tem feito sempre nas redes sociais. Claro, eu gosto muito de ouvir, mas se não tiver ninguém a traduzir para mim, pronto. Pastor, o que é que você quer dizer, meu amado? Eu quero dizer que quando você se sinta mais fraco na fé, dê glórias a Deus, glorifica Deus, porque Deus o vai manter firme, Deus o vai encher, Deus o vai conduzir, Deus o vai ajudar. E termina desta forma: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Sabe, esta fé crê na palavra de Deus, não importando as circunstâncias, da esfera dos 5 sentidos. Porque Abraão não podia olhar para o que ele sentia,
não podia olhar para o que ele via. Ele olhava para a Sara e ele já via uma mulher com 90 anos. Como é que uma mulher com 90 anos ia ter um filho? A fé não olha para os sentidos físicos. Josué e Caleb. Deus tinha prometido ao povo que lhes ia dar uma terra que emanava leite e mel. Não os mandou espiá-la, mandou-lhes tomar posse. Mas alguns entenderam que era melhor lá ir espiar a terra. Então foram 12. Nem sempre a maioria tem razão. Nem sempre a maioria tem razão. Eles foram. Encontraram uma terra de abundância. Quiseram trazer de lá algumas coisas para eles verem a abundância que tinha. 2 homens para carregar um cacho de uva. Eu não sei o que é que você pensa do tamanho de um cacho de uva, mas eu já carreguei muitos e já cortei muitos. E nunca vi um cacho de uva tão grande que fosse preciso 2 homens. Eu às vezes trazia 10 e 15 e 20 cachos de uvas dentro de uma caixa ou mais. E não era preciso 2 homens, era eu sozinho que eu tinha que carregar e era um miúdo. Fala da abundância que havia naquela terra. Deus conhece tanto todas as coisas. E Deus quer o melhor para o seu povo. Só que eles, além de verem os cachos de uvas grandes e tudo em abundância, eles também viram gigantes. E eles olharam para os gigantes, não olharam para o grande Deus que eles tinham. Vamos para Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porque os 10 espias disseram que era impossível eles tomarem aquela terra. Andaram 40 anos no deserto e não possuíram a terra. Mas Caleb e Josué possuíram a terra. Caleb já tinha 80 e tal anos quando possuiu a terra. Os outros andaram no deserto às voltas e não entraram na terra prometida, porque eles não creram. Sabe, esta fé fala com a boca e chama as coisas que ainda não apareceram na esfera física e como elas já existiram. Ou seja, fala como se elas já existissem. Esta fé convence e persuade que as promessas de Deus são verdadeiras. As promessas de Deus são verdadeiras, são o sim e o amém. Esta fé não duvida quando Deus fala. Quantos já tiveram uma palavra de Deus para si? Não desista dela. Não desista dela. Confesse-a, declare-a. Todos os dias. Deus, tu disseste e aquilo que tu dizes é verdade. Os céus e a terra passarão e a tua palavra não passará. Vamos para o versículo 31 de Números 13. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Sabe, enquanto eu meditava, Deus fez sobressair a palavra infamaram. E eu fui à procura do significado da palavra infamaram. E diz: atribuir infâmias a desacreditar, difamar, desonrar. Infamar vem do verbo infamar. Infamaram vem do verbo infamar. O mesmo que caluniaram, desacreditaram, desonraram, desprestigiaram, difamaram, ignominiaram, maldisseram, vituperaram, deslustraram. Então, o que é que significa infamar? Cobrir publicamente de vergonha, tomar infama, desacreditar. O que é que aquele povo fez? O que é que aqueles 10 fizeram? Eles levaram o povo a desacreditar naquilo que Deus tinha dito. Porque Deus diz: vão e possuam a terra. Agora vou-lhe dizer, eles desacreditaram e eles desonraram a Deus. E Deus nos chamou para o honrar. Por isso temos de ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Eles disseram: nós também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. De que tamanho você vê o seu problema, a sua necessidade, a sua enfermidade? Maior que o seu Deus? Eu quero lhe ler o relatório do Josué e do Caleb, porque já vimos o relatório dos outros. Tinha gigantes. Éramos como gafanhotos aos olhos deles. Ainda eles não dizerem que eram como pulgas, é um animal um bocadinho maior. Então sempre tenho razão que vivemos no meio de uma selva. Como sobreviver no meio da selva. Era gafanhotos. Números 14:6 diz assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de vós, de nós, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Não
não os temais. Deus tirou o amparo. Eu quero lhe dizer que Deus já tirou o amparo da enfermidade, porque Ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo para o curar. Ele enviou Jesus Cristo para o libertar. Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. E é essa vida com abundância que Ele quer para a sua vida, que Ele quer que você tenha, que Ele quer que você desfrute, porque Ele veio para dar vida. Ele veio fazê-lo entrar na terra das promessas de Deus, na vida eterna. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Os 10 infamaram a terra, até ao ponto do povo dizer que apedrejassem Josué e Caleb. Mas, ouça, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Meu amado, eu acho que esta palavra é tão atual, tão atual, tão atual, tão atualizada, que não é do tempo da conquista da terra prometida. Pessoas que veem milagres, veem sinais, prodígios e maravilhas, e depois dizem: não, mas não é assim. Não infame a terra. Não infame a terra. Não brinque com Deus. Olhe que a terra pode se abrir e engoli-lo. Pastor, está-me a meter medo. Não, só estou a avisá-lo. Só quero que você seja um Josué e um Caleb, um homem e uma mulher cheia de fé, um homem e uma mulher que vença, porque Deus já lhe deu a vitória. Não sou eu que determina a sua vitória. Eu posso encorajá-lo, mas é você que determina a sua vitória com Deus, porque Deus já lhe deu as armas para você vencer. Sabe, a fé de Josué e Caleb é o tipo de fé que sempre recebe os resultados desejados. Quantos de vocês estão aqui e que nesta casa, nesta congregação, vocês já foram, Deus já vos curou? Levante lá a mão bem alta. Bem alta. Olha à sua volta. Deixe lá a mão. Olha à sua volta. Olha à sua volta. E você não crê que Deus pode fazer outra vez? Deus pode fazer em si e pode fazer nos outros. Por isso, Jesus diz que nos enviou. Diga: eu sou um enviado. Vocês colocaram o meu micro muito alto e eu falo muito alto, já por natureza. A pastora às vezes diz: senão as pessoas pensam que tu estás a gritar. E por isso não os consigo ouvir. São vocês que falam baixo demais. E eu falo alto demais. Quem é que está aqui que é um vencedor?
Deus quer que você seja um vencedor. Deus já lhe deu a vitória. Diga, Deus já me deu a vitória. Por isso, eu sou um vencedor. Diga, eu sou um vencedor. Sabe, vamos resumir tudo isto que eu falei a 3 pontos. Pode ser: a fé dá substância para a esperança. A fé dá substância para a esperança. A mulher do fluxo de sangue, quando ouviu Jesus Cristo, quando ouviu falar de Jesus, que Ele curava os enfermos, ela foi contra tudo e contra todas as leis, as regras, tocou em Jesus e foi curada. O grupo pode vir, pode subir. Jesus quer curá-lo hoje. Diga, fé é agora. E Deus lhe quer trazer agora a sua cura, o seu milagre, um sinal para a sua vida. Os sinais, os prodígios e as maravilhas. A fé está no espírito do homem e não na mente do homem. A fé está no espírito do homem e não na mente do homem. A mente nos leva aos 5 sentidos. O espírito nos leva à fé. Durante este mês, eu quero vos levar a edificar a sua fé, para que neste ano de 2022, repara, a glória de Deus encha a sua vida, toque na sua vida. A glória de Deus entrou dentro da tenda da congregação. E eu quero a glória de Deus neste ano de 2022. Porque 22 é a glória de Deus, é o ano da glória de Deus. Então eu quero a glória de Deus. E a glória de Deus traz sinais, prodígios, maravilhas, coisas poderosas que nós nunca pensámos, nunca vimos. Mas a fé é do nosso espírito. A fé é do nosso espírito. E o terceiro é: a fé é ser completamente convencido de que Deus não fala mentiras. A fé é ser completamente convencido de que Deus não fala mentiras. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos para o céu. O Deus que faz o cego ver. Enquanto eles louvam a Deus, Está a mover-se com as suas mãos hoje. levantadas para o céu, Está a mover-se diga: Deus, hoje aqui. a tua palavra é a verdade. Deus que faz o surdo Deus, ouvir. a tua palavra é a verdade para mim.